Amém, glória a Deus, né? Eu estou muito feliz de estar mais uma vez sendo instrumento do Espírito Santo para liberar a palavra de Deus. A responsabilidade é muito grande, muito grande. Poxa, eu acordei hoje muito cedo e eu botei a cara no pó aqui e falei, Deus, é muita responsabilidade para mim. Falar para pessoas, falar para pastores, né? Não que a gente não já fale, né? Eu sou professor do Instituto Haggai, vira e mexe a gente está dando aula para pastor, mas a responsabilidade toda vez é um peso, né? Da responsabilidade, do temor. Eu costumo dizer que é o temor e o tremor de Deus faz a gente ficar assim muito humilhado diante de Deus. Então eu me humilhei hoje, falei, Deus, eu me humilho diante de Ti. Eu estou orando, estou buscando o Senhor para que o Senhor possa me usar lá para liberar alguma palavra para alguém. E depois da ministração da devocional do pastor André ontem, né, que ele fala de maturidade, e foi assim algo muito profundo, muito tremendo. É muito difícil você, depois de uma aula daquela, de uma ministração daquela, de uma devocional daquela, você ministrar em seguida. É muita responsabilidade, mas vamos falar pela graça de Deus, e hoje Deus tem para nós, eu orei muito, né? Eu fui liberar algumas informações para o pastor William bem tarde da noite ontem, porque eu fiquei pedindo a Deus me dar uma orientação, né? O que falar? O que o Senhor quer falar para aquele povo lá, né? O que o Senhor quer liberar? E Deus me deu 3 chaves espirituais poderosas que liberam o acesso ao pleno conhecimento de Deus, à intimidade com Deus. A primeira chave é a palavra de Deus, a segunda chave é a obediência e a terceira chave é a santidade. Mas olha como as coisas no mundo espiritual se conectam. Eu só consigo isso com a maturidade, né? Com aquilo que eu escutei ontem. Então, aquilo que foi plantado em nós ontem tem uma sequência hoje, quando a gente amadurece, e a santidade é um processo de amadurecimento, a obediência é um processo de amadurecimento pela palavra. Então eu quero começar falando de uma palavra que sempre tem poder em mim. Eu escrevi 12 livros, como o pastor William disse. Eu fui um consultor empresarial de sucesso, dei palestra. Eu vi alguém entrando aqui que deu palestra para 50 mil pessoas, esse tipo de coisa. Eu não cheguei a tanto, mas eu dei palestra para muitas pessoas, né? 1.000, 2.000, 3.000, 500, 300, isso era muito fácil. E eu vi muita gente me pedindo, né, ao final, quando ia autografar os livros que eu tinha, eles perguntavam assim, qual é a chave do sucesso, né? E um dia, depois que Deus me fez mergulhar nele, né, me fez largar tudo para eu entrar dentro dele, ele me liberou uma chave muito simples, a mesma que ele liberou para Josué, a palavra. Lá em Josué 1,8 está escrito assim, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então, olha a chave, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então, a chave aqui é a palavra. Você vê, Josué estava sucedendo um homem abençoadíssimo, usadíssimo por Deus, e aí o que Deus fala com ele? Deus dá uma palavra motivadora para ele. Josué, não precisa ficar preocupado não, fica firme na minha palavra. A palavra é a verdade. Então a Bíblia é a boca de Deus. A Bíblia não é lá, que estão, né, os decretos espirituais do Altíssimo. Eu vou lembrar de um decreto aqui. Lembra? Lá em 2 Crônicas 7,14 diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Olha o detalhe, sararei. Então isso é um decreto. É um decreto de Deus que está ali na palavra, liberado para qualquer um. Agora, só cumpre decreto quem tem maturidade. Quem aprende a chave do acesso a essa palavra. Então, são decretos, são leis que o próprio Deus gerou para nós e que nos permitem aprender, eu vou usar aqui o linguajar muito utilizado pelo pastor William, os códigos de acesso ao mundo espiritual, que no fundo é o próprio Deus. Então a Bíblia, para mim, sempre foi um aprendizado que eu tive lá quando fazia teologia, é que Bíblia é regra de fé e prática.
É regra de fé, mas também é uma regra de prática. Eu preciso praticar o que está ali, né? Eu sou mais ousado hoje, eu digo que para mim é a única regra de fé e prática. E eu não posso abandonar, porque é o manual do Criador. Ou seja, é como se o Criador tivesse me dado uma bulazinha de remédio, uma receita de um médico. Olha, segue aqui certinho essas regrinhas aqui, que você vai ficar sarado. E o sarar é, na minha opinião, uma volta a estar mais parecido com Jesus, para eu voltar de onde eu vim, que é a minha origem. Porque eu vim de Deus, eu nasci de dentro de Deus, e através disso, dessa palavra, eu volto para onde eu vim, eu volto para Ele mesmo. Então, meus irmãos e irmãs, mas como é santo, diz 1 Pedro, né, de Pedro 1, 15 e 16, vai liberar uma segunda chave para a gente aqui, que é a chave da santidade. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Como é difícil falar disso nos dias atuais, né? E aí eu quero trazer mais algumas passagens bíblicas. Quando eu fui preparar para essa devocional, Deus só me levou para a Bíblia. Aí eu depois fui entender se uma chave é a palavra, então Ele me levou só para a Bíblia. Então veja bem, olha o que diz, né? Levítico 1, 44, 45 vai dizer assim: eu sou o Senhor que vos tirou do Egito para ser o vosso Deus. Sereis santos, porque eu sou santo. Depois é importante perceber que, saindo do Antigo Testamento, indo lá para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo começa quase todas as suas cartas ou epístolas lembrando aos cristãos do seu tempo que são chamados à santidade o tempo todo, né? Aos romanos, logo no início, ele se diz dizendo: a todos os que estão em Roma, queridos de Deus, chamados a serem santos. Romanos 1, 7. Depois aos coríntios, a igreja de Corinto, ele repete: a igreja de Deus que está em Corinto, aos fiéis santificados em Cristo Jesus, chamados à santidade com todos. 1 Coríntios 1, 2. Aos Efésios, uma carta extremamente espiritual, ele lembra logo no início que o Pai nos escolheu em Cristo. Essa palavra é uma das chaves que me liberou o acesso de volta à minha origem. É essa palavra aqui, que está escrita assim: antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. Efésios 1, 5. Ou seja, antes que o mundo criasse, eu já existia para ser santo. Aos Filipenses, ele pede que o discernimento das coisas úteis vos torne puros e irrepreensíveis para os dias de Cristo. Filipenses 1:10. Então veja bem, irmãos, nós temos assim centenas, diversos capítulos, versículos na Bíblia dedicados à santidade. Santidade é algo impossível. Muita gente pode estar aqui agora dizendo: pastor, é difícil demais ser santo. Eu não estou dizendo que é fácil. E não é mesmo, é uma caminhada. Por isso que ontem o pastor disse: primeiro vocês eram crianças, depois vocês viraram meninos, depois vocês viraram adultos, depois vocês tiveram a maturidade. É um processo. Eu aprendi que a santidade é um processo gradativo, que é único, é propriedade exclusiva do Espírito Santo, que passa a morar dentro de nós. Eis que porém em vós um Espírito novo. Quando isso acontece, aí nós começamos o processo de aprendizado pela palavra a sermos santos. Então eu tenho a primeira chave, que é a palavra, para eu acessar a segunda chave, que é a santidade. Então lá em Hebreus 12, 14 vai dizer assim: olha, procurei a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Então santidade tem que ser algo que eu preciso procurar com zelo. Lembra daquela palavra de procurar com zelo os melhores dons? É muito similar a essa. Procura com zelo a sua santidade. E porque a santidade é algo que Deus ama quando buscamos a santidade. Deus sabe que eu não sou santo, mas Ele percebe lá de cima onde eu estou procurando santidade. Se eu verdadeiramente estou procurando santidade. Santidade é um princípio. E todo princípio que eu quebro, eu sou quebrado por ele também. A santidade é um caminho que tem que trilhar a partir do momento que compreendo a minha verdadeira identidade, porque a santidade manifesta o reino de Deus na terra. É por isso que uma das primeiras coisas que eu fiz, e eu já falei isso com o pastor William, se algum dia vocês quiserem ouvir um pouco mais, eu falo sobre identidade. Eu custei a entender sobre identidade.
Eu custei a entender de que eu já sou de Deus desde a origem. Eu custei a entender que a identidade, quando eu alcanço ela, aí ela me revela o propósito do próprio Deus para mim. Então por isso que eu preciso buscar a identidade, que a identidade abre as portas para que eu consiga compreender outras janelas importantes, para que eu possa caminhar para o propósito e caminhar dentro do propósito, e esse propósito final é viver com Cristo. Então, meus irmãos, quando eu busco a santidade, eu estabeleço em mim e em minha volta, muito importante isso, estabeleço em mim e em minha volta, tá? Um princípio elementar para acessar as virtudes do reino de Deus como filho. Aí que virtude elementar é essa? A obediência. Eu nunca esqueço de um pastor lá na faculdade que falava comigo, olha, o ABC do crente é diferente. Não é ABC, é obedecer, né? Então a obediência é uma chave elementar, é um princípio elementar para que você possa acessar as virtudes do reino de Deus. Santidade, por que isso? Porque santidade é a expressão do próprio caráter de Deus, do caráter do reino. Santidade é o DNA de Deus expresso no coração do ser humano. Essa que é a verdadeira chave. Então, meus amados e amadas, a santificação, portanto, consiste em cada cristão se transformar na medida da sua caminhada, numa cópia viva de Jesus. Eu vi outro dia no outro grupo um pastor falar muito forte sobre eu preciso ser uma carta viva de Cristo na terra. Então, nós precisamos buscar a palavra, buscar a santidade, buscar a obediência para sermos cartas vivas de Cristo na terra. Eu costumo falar na minha comunidade, nós temos uma comunidade muito pequena aqui em Blumenau e Brusque, aqui no Vale Europeu, em Santa Catarina, e eu falo sempre que você precisa refletir a luz de Cristo, você precisa provocar sede de salvação nas pessoas. As pessoas têm que olhar para você e falar assim, meu Deus, me deu sede desse Deus que esse homem fala, me deu sede desse Jesus que esse homem fala, que Jesus é esse, que Deus é esse que esse homem fala, que vive, eu preciso dele para mim. Então a salvação, né, ela precisa ser provocada como água, né? Lembra da corça, né? Como a corça anseia pelas águas. Então, quando eu estou em um lugar, né, firme na palavra, com santidade e em obediência, aí a minha vida se transforma numa carta viva, eu fico cheio do Espírito Santo e as pessoas começam a perceber algo diferente naquela pessoa e começam a ter sede daquilo. Então, veja bem, Atos 5:9 diz assim, porém respondendo Pedro e os apóstolos, ou seja, todos eles juntos, disseram, mais importa obedecer a Deus do que a homens. Então, eu preciso buscar a santidade, eu preciso ficar firme na palavra, eu preciso buscar a santidade, porque eu não tenho que obedecer a homem. O homem não tem que dizer o que eu tenho que ser, o que eu tenho que fazer. Quem tem que me dizer é o Eterno. Ele tem que direcionar a minha vida. Eu tenho outro texto aqui do Antigo Testamento, 1 Samuel 15:22, vai dizer assim, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Percebe aí, mamãe? Dá para você anotar isso aí? Ah, pastor, mas eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu dei Bíblia, como eu ganhei agora, 1000 Bíblias, eu dei cesta básica. Para tudo. Presta atenção nisso aqui. O que mais agrada o coração de Deus, não que isso não deva ser feito, mas o que mais agrada o coração de Deus é obedecer a quem? A palavra. 1 Samuel 15:22. E aí continua esse texto, vai dizer assim, eis que o obedecer, pega aí, né? Pega essa chave, meu amado, pega essa chave, minha amada, presta bem atenção, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Então eu poderia dizer assim, é melhor do que o seu envelopinho de dízimo, do que o seu envelope de oferta alçada, de oferta de manjares, a sua cesta básica. Deus primeiro quer a obediência a Ele. Então isso é uma chave poderosíssima, porque sabe o que é? Quando a gente obedece, a gente faz as outras coisas sem reclamar. Então de vez em quando vem alguém, eu não tenho problema de dízimo e oferta na minha comunidade, porque o pessoal aprendeu que primeiro eu obedeço a Deus. Quem obedece faz isso rindo, pulando, cantando louvores. A gente costuma fazer nas ofertas lá, assim, botar uma música, o pessoal vem dançando, vem pulando, vem batendo palma, porque é assim, porque se eu obedeço, se eu aprendo a chave da obediência, o resto é consequência.
Eu vou fazer com amor, com tranquilidade, sem chorar, sem nem se preocupar, porque eu aprendo a chave da mordomia de Deus. Eu sou mordomo do reino. Amém, irmãos? Então, queridos, quando vivemos o princípio correto, né, Deus nos revela os seus segredos. Olha, eu vou te passar essa chave aí, porque isso tem acontecido comigo. Quando você resolve obedecer aos princípios de Deus, Ele mesmo, presta bem atenção no que eu estou dizendo, meu irmão e minha irmã, presta atenção, vou repetir, estou sendo repetido. Ele mesmo, o próprio Deus revela o seu segredo. Deus só revela segredo para os filhos. Presta bem atenção nisso. Pode observar os grandes segredos da Bíblia foram revelados para filhos, filhos amados do Eterno. Então, se você é filho, se você começar a buscar e praticar esses princípios da palavra, da obediência, da santidade, aí ele começa a se inclinar para você. Lembra do salmista? Inclina, ó Deus, para mim. Aí ele se inclina e começa a revelar os segredos que ele tem e ele revela só para filhos. Amém? Então, queridos, eu quero exemplificar isso na Bíblia, para não dizer assim, o pastor está criando teologia. Não. Olha só, o maior exemplo disso é o apóstolo Paulo, que o pastor André citou ele ontem aqui. Ele diz assim, ele mesmo deixa um relato codificado, que está em código. Você precisa ler algumas vezes para entender o código lá, ao escrever sua segunda carta à igreja de Corinto. Olha o que ele fala, eu peguei só um pedacinho, olha assim. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. 2 Coríntios 12, 3 e 4. Percebe aí? Paulo está liberando uma palavra de eternidade. Eu não sei se dentro ou fora do corpo, eu só sei que esse homem ouviu palavras inefáveis. Quer que eu traduza assim para um português bem simples? Ele ouviu os segredos de Deus. Porque Deus só revela segredos a quem é filho dele e a quem busca a intimidade com ele. Então, para acessar os níveis mais profundos de Deus, duas atitudes, são extremamente necessárias e oriundas da primeira. Eu passo a conhecer e a buscar e a aprender as Escrituras, aí eu começo a conhecer o poder de Deus, e por causa disso eu me santifico pela obediência, porque obedecer é igual a renunciar e carregar a minha cruz a cada manhã. Então, a cada manhã, meu Deus, a cada manhã, oh Deus, obrigado, Jesus. A cada manhã Jesus, eu estou ficando um pouco emocionado, irmãos, porque a palavra é muito forte, ela fala muito forte no meu coração. Me perdoe aí pela emoção. Mas quando a gente renuncia, isso foi falado aqui ontem pelo pastor André, quando a gente renuncia, a gente tem prazer em carregar a cruz de manhã, irmãos. A gente tem prazer de carregar. Eu tenho prazer de carregar a minha cruz a cada manhã, porque eu estou fazendo muito pouco diante de que Jesus fez por mim. Então eu tenho prazer em renunciar a cada manhã e dizer, Jesus, eu aceito carregar a cruz, sabe? E eu quero terminar, desculpe de novo a minha emoção, mas eu quero terminar falando de uma palavra que fala muito forte no meu coração. Lá em Mateus 22, 29, diz assim, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Eu preciso conhecer a Escritura, eu preciso conhecer o poder de Deus, para que eu tenha acesso. Então, as chaves são conhecimento da palavra, obediência e que vai me dar santidade. E essas três coisas me fazem ficar cada vez mais perto de Deus. E com isso eu renuncio e aceito negar a mim mesmo a cada manhã e carregar a cruz de Cristo. Eu espero que Deus possa abençoar vocês. Peço perdão de novo pela minha emoção aqui no final. A palavra é muito forte, ela me emociona muito. E que Deus possa ter te abençoado enormemente, grandemente. Glória a Deus, pastor. Que bênção poderosa essas chaves. Queridos, quantos códigos que Deus tem nos dado, tem sido assim maravilhoso. Eu quero compartilhar com você. Olha só que palavra. Provavelmente essa palavra vai lá para o nosso banner no Instagram. A santidade é o DNA de Deus impresso no seu coração. Meu Deus, olha só que interessante. Eu vou dar mais uma chave para vocês. Duas que eu peguei aqui, tem muito mais, hein?
Quando eu busco a santidade, eu estabeleço em mim e em minha volta um princípio elementar para acessar as virtudes do reino de Deus. Meu pastor, muito obrigado. Que maná do dia, que palavra poderosa. Nós temos realmente nos surpreendido a cada manhã, a cada devocional. E eu quero orar para que isso se estabeleça como princípios, como raízes do seu coração. Que você possa realmente crescer em tudo aquilo que é a palavra de Deus.